a graça e a paz do Senhor Jesus seja com você e com toda a sua família. Eu sou Marcelo de Oliveira, evangelista da Igreja Projeto Videira, na cidade de Niterói, no Rio de Janeiro. E te convido a fazer parte da maior escola de ensino do mundo, a Escola Bíblica Dominical, no nosso caso, o Discipulado Videira. E na aula de hoje nós vamos abordar a respeito da armadura de Deus. Como devemos vestir, quando usá-la e qual a sua importância na nossa vida espiritual. Quer saber um pouco mais? Então vem comigo. Pega um papel, uma caneta e principalmente a sua Bíblia e vamos juntos estudarmos mais uma importante lição do Reino dos Céus. Começa agora o Discipulado Videira. Graça e paz, amados. Bem-vindos a mais um Discipulado Videira. E nessa oportunidade nós vamos estar abordando a respeito da armadura de Deus, um componente tão importante e tão necessário para a vida de todo cristão. Creio que você já tenha ouvido falar, já tenha até estudado a respeito. Mas vamos relembrar aqui mais um pouquinho e trazer a nossa memória para que haja sempre dentro de cada um de nós a consciência de que sem essa armadura fica difícil se vencer numa batalha espiritual. E a ordem bíblica é para que todos os cristãos estejam revestidos com toda a armadura de Deus. Então nós vamos estar conhecendo essa armadura de uma forma correta, relembrando, lendo e estudando sobre ela aqui nesse discipulado. Então, primeiramente, nós vamos fazer a leitura do texto, onde se encontra essa ordem divina para nós. E a referência bíblica, ela está registrada na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo de número 6, do verso 10 ao versículo de número 18. Acompanhe comigo o texto. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação, e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Muito bem, amados. Vamos então iniciar a nossa lição de hoje em cima da pergunta que foi feita: o que é a armadura de Deus? Talvez muitos não saibam que existe uma armadura espiritual preparada para cada um de nós, nos dada pelo Senhor, para que a gente possa enfrentar uma batalha. E para você que já conhece, você vai relembrar um pouco mais a respeito dessa armadura e colocar na sua consciência mais uma vez de que a gente precisa estar sempre vestindo toda essa armadura para nós enfrentarmos as nossas batalhas diárias. A armadura de Deus nada mais é do que uma completa virtude espiritual que o Senhor nos dá. Ele providencia isso para os crentes, com o propósito de capacitar cada um deles para uma guerra contra as forças espirituais que agem pelo mal. Essa expressão armadura de Deus, ela traduz uma palavra grega que se refere ao equipamento completo de um soldado de infantaria. A palavra armadura no texto é o grego panóplia, onde o termo pan significa toda e opla significa armas. Por isso o apóstolo Paulo enfatiza que os crentes devem tomar
toda a armadura de Deus. Ele é enfático em dizer toda a armadura. Por quê? Essa armadura espiritual ela é formada por diferentes elementos, mas também está em uma perfeita unidade. Isso significa que no ensino bíblico não faz sentido usar apenas um tipo de arma espiritual e desprezar as outras. Ou nós estamos vestidos com toda a armadura de Deus, ou nós estaremos completamente vulneráveis aos ataques do adversário. Muito bem, amados, dando sequência à nossa lição. Por que nós devemos vestir a armadura de Deus? Todo cristão que lê e estuda a palavra de Deus, ele tem essa revelação. Ele tem a consciência esclarecida a respeito da existência de um mundo espiritual que envolve a sua vida. E que neste mundo espiritual existem seres espirituais que batalham pelo mal contra o cristão. E se existem batalhas, logicamente existem os soldados. E todo soldado que vai para uma batalha, ele não vai desarmado. Por isso é que devemos estar vestidos de toda a armadura de Deus. Porque cada cristão verdadeiro está envolvido numa intensa batalha espiritual. E isso é diário. A vida cristã ela não se resume apenas às bênçãos da salvação, mas ela também inclui nossa posição contra desejos pecaminosos da carne e contra as forças espirituais das trevas. Satanás e seu exército demoníaco se dedicam completamente a fazer oposição a Cristo e ao seu povo. As forças do mal querem destruir a obra de Deus. E a realidade dessa guerra não pode ser subestimada. Não se trata de uma simples luta. É uma luta contra seres espirituais que não vemos com os nossos olhos físicos. E no versículo 12 de Efésios 6, o apóstolo Paulo diz que a nossa luta não é contra a carne e sangue. Isso explica perfeitamente por que devemos estar vestidos com a armadura de Deus. Porque sem essa armadura, meus irmãos, providenciada por Deus para nós, nós não temos qualquer chance nessa guerra. O texto bíblico explica a importância fundamental dessa armadura para a vida cristã, citando por 2 vezes a expressão toda a armadura. Está no verso de número 11 e o verso de número 13. O apóstolo Paulo é enfático ao dizer toda a armadura. E isso precisa ser considerado por todo servo de Deus, soldado de Cristo. O que significa vestir toda a armadura de Deus? A Bíblia diz estar vestido de toda a armadura de Deus significa estar fortalecido no Senhor e na força do seu poder. É o primeiro versículo que o apóstolo Paulo ele cita nessa passagem. Se revestir da armadura de Deus implica em viver a vida cristã de uma forma correta e plena. Significa estar de pé pela fonte do poder do cristão, que é o próprio poder de Deus entregue para ele. Deixo aí uma referência para você depois estar lendo. João 15, do versículo 1 ao versículo de número 5. Então, vestir toda a armadura de Deus é buscar esse poder dos céus, para estar em condições de lutar contra essas forças espirituais e utilizando armas espirituais que o poder de Deus nos dá. Vamos falar a respeito da importância da armadura de Deus. Nós precisamos conhecer muito bem o contexto onde nós usamos essa armadura. Mas vamos explicar aqui algo bem interessante e deixar bem claro através da palavra do Senhor que, em primeiro lugar, foi Cristo Jesus quem derrotou Satanás definitivamente e conquistou na cruz o poder sobre o pecado e sobre a morte.
Deixo para você aí duas referências para você estar lendo e agregando a esta lição. Então, nós lutamos numa guerra cuja vitória ela já foi conquistada. Está claro, está bem patente nesses dois versículos que deixo de meditação para você. Em segundo lugar, apesar de ser um exército derrotado, as forças das trevas elas se empenham em causar o máximo de estrago possível antes da sua derrota final, que vai ser no dia glorioso do retorno do Senhor Jesus Cristo. Satanás e os demônios, eles não podem escapar do destino que já foi traçado, já foi decretado por Deus para eles. Mas enquanto eles caminham para um local da sua condenação, eles atacam os soldados do reino do Senhor. Então nós, vestidos com essa armadura de Deus, o nosso papel é semelhante a um soldado que monta a guarda num território que já foi conquistado. A luta do crente ela é fundamentada na vitória de Cristo conquistada lá na cruz. Por isso Paulo ele é enfático ao falar: estais firmes, resistam, vigiem e perseverem. Mas é importante também a gente não confundir isto com um papel meramente passivo ou defensivo de cada um de nós. O soldado ele não só se defende, ele tem que atacar também. E na resistência, os crentes se defendem, mas eles também atacam. É uma resistência ofensiva que faz com que o inimigo ele fuja em retirada. Além disso, se vestir da armadura de Deus também é algo que inclui tanto a soberana graça de Deus, como também a nossa responsabilidade humana. Da importância do crente se vestir com essa armadura. É o crente quem deve usá-la completamente em sua vida diária. Por isso, sem o poder divino, ninguém é capaz de usar a armadura de Deus. Vamos falar agora sobre os elementos que compõem toda essa armadura de Deus. Você já conhece todas elas? Então nós vamos abordar uma por uma aqui, para ficar bem esclarecido, mais uma vez, nos nossos corações, a importância de cada uma delas e qual o significado que elas têm no mundo espiritual. Ao escrever sobre essa armadura de Deus, o apóstolo Paulo ele usou certas armas que equipavam um soldado de infantaria lá nos tempos antigos, como figura, uma simbologia das armas espirituais que os crentes são equipados com ela. É possível que ele tivesse em mente o exemplo de um soldado romano, embora o equipamento pessoal de guerra dos romanos, em sua época, tivesse algumas diferenças da armadura que ele descreve. Mas nós vamos descrever ela de acordo com o que foi citado no próprio texto, referência de Efésios no capítulo 6. Vamos então descrever cada elemento dessa armadura. O primeiro elemento da armadura de Deus citado por Paulo é o cinturão da verdade. Está no versículo 14 de Efésios 6. Aqui o apóstolo tinha em mente o cinturão de couro que os soldados usavam na época. Esse cinturão ele protegia a região do baixo abdômen e tinha papel fundamental para todo o restante da armadura. Esse cinturão ele prendia a túnica do soldado, sustentava a couraça e servia também de suporte para a espada. Na armadura de Deus, essa verdade não é outra, senão a verdade de Cristo, a veracidade do Evangelho. Vestir o cinto da verdade é se vestir da verdade de Cristo, é ter sua vida sustentada pela verdade da palavra de Deus. Consequentemente, aquele que está vestido da verdade de Cristo também terá uma vida marcada pela autenticidade, pela sinceridade. Resumindo, o cristão ele estará protegido e será sustentado pelo uso da verdade em sua luta diária contra as trevas.
Vamos falar agora do segundo elemento da armadura de Deus, que é a couraça da justiça. O apóstolo Paulo diz que o crente deve vestir a couraça da justiça. Essa couraça, ela era um traje feito de metal ou de um combinado de couro duro e que protegia o tronco do soldado. Era onde exatamente estavam o coração e os outros órgãos vitais. A couraça da justiça, ela age diretamente como proteção do coração do crente, que na linguagem bíblica fala de personalidade, fala da consciência e da vontade da pessoa. Então, a couraça da justiça, ela fala da própria justiça de Cristo, imputada no crente, que o vai conduzir a um caráter santo, a uma vida marcada por uma conduta moral reta e de completa devoção ao Senhor. Então, a couraça da justiça nada mais é do que a proteção dos órgãos vitais, mas principalmente do coração de cada cristão. Vamos falar agora de um outro elemento, que são os calçados. Paulo diz: calçai os pés com a preparação do Evangelho da Paz. Está no versículo de número 15. Os soldados romanos daquela época, eles usavam os calçados feitos de couro duro e a sola, ela era cravejada com pregos agudos. Esse tipo de calçado, ele dava estabilidade para o soldado, porque esses pregos, eles se prendiam no chão. Então dava uma firmeza para eles. Então, ao usar essa analogia do calçado do soldado, como figura de prontidão do Evangelho da Paz, o apóstolo está falando de segurança, da confiança e do conforto que há nas boas novas, da reconciliação com Deus pela obra de Cristo. E o cristão só pode lutar na batalha espiritual se ele estiver em paz com Deus através de Cristo. Então esse calçado é para dar estabilidade, segurança e também conforto. Que esse calçado esteja dando tudo isso para cada um de nós através desta lição de hoje. Vamos falar agora de mais um outro elemento, que é o escudo da fé. O escudo, ela é a principal arma de defesa. Ela que protege o soldado de vários lados. É como a fé. A fé também ela nos defende de vários ataques diferentes do adversário. Ela nos protege em várias situações da vida. A fé ela é essencial para vencer a batalha espiritual. E todo cristão ele deve estar de uso desse escudo, com o qual ele vai poder apagar os dardos inflamados do maligno, conforme a referência do versículo de número 16. Paulo aqui está usando uma figura do escudo romano oval e retangular, que tinha pouco mais de 1 metro de altura. Mas ele era grande o suficiente para cobrir todo o corpo do soldado que se encolhia atrás dele. Esses escudos, muitas vezes, eram umedecidos para poder apagar as flechas incendiárias que eram lançadas pelos inimigos. Paulo compara essas flechas, que causam grande estrago, com as tentações lançadas por Satanás contra os crentes. Mas, escudado no Senhor, e nesta fé, nós temos a plena confiança em Deus e em Sua palavra, que esse escudo vai ser totalmente eficaz contra todas essas setas lançadas pelo adversário. O versículo de número 17 fala que todo cristão deve tomar o capacete da salvação. E nem é preciso explicar muito o quanto é importante o capacete para o soldado num campo de batalha. Na armadura de Deus, o capacete é o capacete da salvação. Uma das principais intenções do inimigo é lançar dúvidas quanto à salvação do cristão. Mas o cristão equipado com esse capacete,
ele permanece firme nas promessas de Deus acerca da segurança eterna da sua salvação. Então, assim, como o capacete protege a cabeça do soldado, a esperança da salvação protege a mente do cristão. Deixo para você uma referência, para você estar agregando a esta lição de hoje. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, do verso 8 ao verso de número 10. O diabo ataca nossa mente com mentiras, tentações, enfim, várias outras atividades demoníacas. E nós precisamos de proteção para não cair nas armadilhas dele. Além do mais, o capacete também protege os olhos e os ouvidos do soldado. A esperança da salvação nos ajuda a filtrar tudo aquilo que nós vemos e que também ouvimos. O mundo que está à nossa volta, ele está cheio de sofrimento, desespero, maldades, mentiras, enfim, várias aflições. Mas em Jesus nós podemos ver muito mais além. A salvação, ela dá esperança, ela dá conforto e ela dá alívio. É por causa da salvação que nós vemos o mundo de maneira diferente. E aí nós não somos destruídos por tudo de ruim que existe no mundo. Para terminar, a salvação, com certeza, ela renova os nossos pensamentos. Deixo essa última referência como meditação a respeito do capacete da salvação e como ela protege a nossa mente contra os ataques do adversário. Vamos falar agora do último elemento da armadura de Deus, que é a espada do Espírito. O crente, ele deve estar sempre empunhando essa espada. Naquele tempo, nos tempos antigos, a espada era a arma mais eficaz de um soldado da infantaria. Nenhum soldado ele ia para o campo de batalha sem portar uma espada. Assim também deve ser o crente na batalha espiritual. O tipo de espada usado por Paulo em sua analogia era uma espada que era uma arma e que era curta, mas era letal. E essa espada ela era usada tanto para se defender quanto para atacar. O próprio apóstolo claramente explica que a espada do Espírito é a palavra de Deus. Está no verso de número 17. A espada ela serve para o soldado matar o inimigo, mas também serve para se defender de ataques. Da mesma forma, a palavra de Deus pode ser usada para nos proteger, como também para libertar do poder do inimigo. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela salva, ela liberta, ela prepara, ela protege, ela corrige. Mas para usar a espada do Espírito, é importante, esse detalhe é importante, estudar a Bíblia. Só para se conhecer a arma que você usa, se você examiná-la. Ninguém usa uma espada ou um outro tipo de armamento sem conhecer como se usa esse armamento. Da mesma forma que o soldado era adestrado com as espadas para serem usadas no campo de batalha, da mesma forma é o uso da Bíblia. E a Bíblia é a palavra de Deus. Então a espada do Espírito é a palavra. Para saber usar a palavra, temos que examinar a palavra. Como vestir e usar a armadura de Deus? Talvez seja uma pergunta que ainda paira algumas dúvidas a respeito de como se usa, como se veste. Vamos lá. O apóstolo Paulo ele termina toda essa simbologia sobre a armadura de Deus ensinando como o cristão ele pode vestir essa armadura. E existe um meio para isso. Ele diz que é somente por meio de se ter uma vida de oração.
é que vai estar devidamente equipado com essa armadura e pronto para a guerra espiritual. Nós já dissemos que o cristão ele não pode fazer por suas próprias forças nada. A força, ela vem do próprio Deus. O Senhor Jesus certa vez disse: sem mim nada podeis fazer. Está aí a referência para você depois acompanhar. Assim como o soldado ele deve estar em completa comunhão com o seu comandante através de uma comunicação apropriada, o crente ele deve estar em plena comunhão com Deus. De que forma? Qual é a nossa comunicação com Deus? A não ser a oração. O apóstolo ainda é bem específico em falar sobre como deve ser a vida de oração do soldado de Deus. Ela deve incluir, preste atenção, orações e súplicas, ou seja, uma variedade que inclui adoração, ações de graça, confissão, intercessão e petição. Em relação à frequência, ela deve ser em todo o tempo. A vida de oração daquele que veste a armadura de Deus deve ser no Espírito, ou seja, que a oração do crente ela deve estar submissa e alinhada com a vontade de Deus. Paulo ainda aponta a vigilância como o modo que caracteriza a vida de oração do cristão e fala da necessidade da perseverança. Está no versículo de número 18. Estamos encerrando essa lição. Isso quer dizer que, num campo de batalha, um bom soldado sempre deve ser solidário, encorajador e comprometido aos companheiros que lutam ao seu lado. Esse comportamento diz muito sobre nós como igreja que somos, membros no sentido individual, mas um só corpo, um só exército, no sentido universal. Muito bem, chegamos à conclusão de mais um estudo. E dentro dessa conclusão, vamos fazer uma avaliação a respeito dela. Será que nós estamos devidamente equipados com toda a armadura de Deus? Será que existe alguma parte do nosso corpo que está desprotegida ou uma área que nós estamos sendo negligentes quanto à proteção espiritual? Que a gente não venha negligenciar, irmãos, essa questão, porque foi Deus que nos colocou nessa batalha, e se Ele nos colocou é para nós sermos capacitados por Ele para vencermos. Já somos mais que vencedores pelo sangue de Cristo, mas como a lição ensina, Deus faz a parte dele, mas nós devemos fazer também a nossa parte. Que a gente fique firme, resistindo e avançando, se apegando em toda essa armadura, protegendo o nosso corpo, não somente físico, mas principalmente o corpo espiritual. E com certeza nós vamos chegar ao final dessa batalha dizendo a mesma frase que o apóstolo Paulo um dia fez: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Muito bem, queridos, encerramos mais uma importante lição do Reino de Deus. Espero que você tenha sido ricamente abençoado com o ensinamento de hoje e que fique esta lição para conosco, de que a armadura de Deus ela é essencial na vida do cristão que entende que o mundo espiritual é uma batalha e a gente não pode andar desarmado. No mais, muito obrigado pela sua companhia, que Deus abençoe você, abençoe a sua casa, a sua família e até a próxima aula, se Deus quiser. Tchau, pessoal!